Oi, gente, que alegria ter vocês aqui no canal hoje. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, por você estar compartilhando esses vídeos que a gente tem alimentado aqui no canal. E hoje eu queria falar de um fundamento básico, primordial na vida de um cristão, tá? Eu queria te fazer essa simples pergunta: o que é a fé? O que é a fé para você hoje? Qual o seu conceito de fé? Nós vamos estudar esse assunto, nós vamos estudar na palavra que se encontra lá em Hebreus 11, né? Um capítulo inteiro falando sobre fé. Fala que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos lá? Então, seguindo aqui na nossa Bíblia em figurinhas, vamos compartilhar com vocês hoje o fundamento da fé, né? Como eu disse, eu escrevi a Bíblia toda em figurinhas, né? Tem Mateus, tem Atos, tem Apocalipse, toda em figurinha, Bíblia toda que eu fiz aqui em figurinhas para vocês. Depois nós vamos ver cada parte, cada detalhe. Eu desenhei cada pedrinha aqui da Nova Jerusalém, os muros. Tá muito bacana esse estudo. Mas hoje vamos tratar de um assunto muito importante na vida do cristão, que é sobre a fé, tá? Que se encontra lá em Hebreus 11. Hebreus tá aqui primeiro, Hebreus completo, né? Eu fiz todo o livro de Hebreus, só que eu quero compartilhar com vocês hoje Hebreus 11. Vamos lá? Exemplos da fé. Ora, a fé é o firme... Deixa eu colocar aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É isso mesmo. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê do que é aparente. Versículo 4. Os primeiros heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que seu irmão Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Alcançou testemunho de que era justo, né? Dando Deus testemunho dos seus dons. Lembrando que dons eu coloco Seninha, né? Que ele tinha o dom lá de pilotar os carros, nosso Ayrton Senna. Então Deus deu testemunho dos seus dons. E pela fé, depois de morto, ainda fala. Então até hoje nós lembramos desse caso, né? De Abel e Caim, que ofereceu o maior testemunho, o maior sacrifício a Deus do que o seu irmão Caim. Vamos lá? Versículo 5. Lembrando que a Bíblia revista atualizada, corrigida fiel. Pela fé, Enoque foi trasladado, ó, o aviãozinho levando Enoque para o céu, para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara para ele. Né? Ele foi recolhido por Deus porque ele andou com Deus. Noé foi Enoque foi um homem segundo o coração de Deus, por isso Deus o trasladou, levou junto a ele. Então, ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus.
Missão impossível, né? Impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Exemplos do patriarcas, né? Começando lá em Noé. Não, esse aqui ainda não é patriarcas, é Noé. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado, né? O Espírito Santo avisou ele, Deus avisou ele, das coisas que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Né? Que o mundo ele foi inundado com as águas do dilúvio e foi feito herdeiro, é o riquinho rico, é o herdeiro, né? Da justiça que é segundo a fé. Agora sim, o exemplo dos patriarcas. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão recebeu sem saber para onde ia. As figurinhas estão aqui, é porque o pessoal entrou aqui na sala, mas é isso mesmo. Recebeu com herança sem saber para onde ia, tá vendo? Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Como eu não achei uma figurinha para a palavra alheia, eu coloquei esse resuminho aqui, o que é alheio, né? Que pertence a outra pessoa, que é estranho, que é distante. Então, pela fé, Abraão, tá? Ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele habitou em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na promessa, porque esperava, olha, é maravilhoso isso daqui, gente, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. É disso daqui que eu tô falando, gente. Todos eles tinham em mente a recompensa eterna, o galardão, a cidade santa, a cidade celestial. Todos eles têm isso em comum. Tudo que eu leio da Bíblia, do Evangelho, eles têm isso daqui em comum, ó. É a cidade eterna, a recompensa eterna, a coroa eterna. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder, que é o Goku, né? De conceber, de dar à luz ainda velhinha. Porque teve por fiel aquele que tinha prometido. Por isso também, de um já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a inumerável areia que está da praia do mar. Todos estes morreram pela fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, creram. Olha o bracinho aberto, eles creram na promessa. Abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos
em terra alheia. O estrangeiro eu coloquei aqui como um ETzinho e o peregrino como aquele livro, né? O Peregrino. Porque os que isto dizem claramente... Porque isto os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora, verso 16. Olha o desejo que nós temos que ter, é isso daqui, ó. Mas agora desejam uma melhor. Ó, o desejo. A best, olha só, do que eu tô falando? Eu coloquei o Leonardo DiCaprio naquela cena que ele tem naquele filme, que o desejo do Leonardo DiCaprio naquela época lá, do Lobo de Wall Street, era ambição, era finanças, era o dinheiro. Esse tem que ser o nosso desejo, só que pelo que, gente? Pela morada eterna. É tudo sobre isso daqui, ó. Esse tem que ser o nosso maior desejo. Esse tem que ser o nosso maior sonho. Essa tem que ser a nossa maior ambição. É a morada eterna, morar juntamente com Deus nos céus. É disso que se trata a Bíblia que eu leio. Não foge disso daqui, é tudo sobre isso. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque, com o qual foi provado. Olha só o medo dele, ele ofereceu o seu único filho, o seu unigênito, né? Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar Isaque. E daí também, em figura, o recobrou. Entendeu? Em figurinha, ó, o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú tocante às coisas futuras, né? Pela fé, Jacó, versículo 21, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado no seu cajado. Eu coloco essas figurinhas aqui, é mais pra gente ter a facilidade de memorizar. Tipo um cajado no narizinho, a gente memoriza com mais facilidade. 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. A fé heróica de Moisés. Gente, Hebreus é um livro maravilhoso. 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Olha esse versículo. 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Gente, ele recusou os tesouros do Egito. Ele recusou os manjares do rei. Por que ele recusou? Porque ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus. Olha o povo aqui, eu coloquei o povo. Com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo no pecado. Vocês entenderam do que se trata? Se eu for ler com vocês aqui Salmos, Tiago, que vai falar que a vida é muito curta, é muito breve, Provérbios fala isso o tempo todo. Essa vida é muito curta. Tudo que nós temos que ter é a ambição de morar com Deus na eternidade. É juntar tesouros nos céus. É ter galardão eterno, é buscar a coroa eterna.
Ó, escolhendo antes ser maltratado, por um pouco de tempo gozo no pecado. 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito. Por quê, gente? Vamos lá, por quê? Porque tinha em vista a recompensa, que é o galardão eterno, que é a morada eterna. Todos eles têm isso em comum. Eles têm em vista o quê? A recompensa eterna. É tudo sobre isso. 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Não temendo a ira do rei. Porque ficou firme. A rocha é sinal de firmeza. Como vendo o invisível. Olha o homem invisível aqui, ó. Como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa. Coloquei o coelhinho da Páscoa aqui. Pela fé celebrou a Páscoa. E a aspersão do sangue. Lembra que ele mandou colocar o sangue na porta? Para quê? Para o destruidor não destruir os seus filhos. Os primogênitos, né? Para que não lhes tocasse. 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. O que intentaram os egípcios e se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Agora sim, ó. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel e os profetas. E os profetas, com os quais venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, puseram em fuga, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, ó, um exército estranho aqui de galinha. As mulheres receberam a ressurreição, os seus mortos, uns foram torturados, uns foram não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Todos eles, ó, que ele vai falar aqui também, ó, experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Uns foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, montes, pelas covas, cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, gente, aqui nós lemos em Hebreus 11 o que é a fé. Nós lemos a Bíblia em figurinha, de forma assim, para vocês terem ideia do que a fé suporta,
Nós não vemos o que é visível, mas nós vivemos aquilo que é invisível, porque nós temos em vista a recompensa eterna. É disso que se trata a Bíblia, é disso que se trata o meu evangelho. Toda a Bíblia que eu escrevi, toda a historinha, toda a palavra que eu coloquei aqui, cada figurinha, toda a Bíblia se resume nisso daqui, ó. É em viver e em morrer por Cristo. Cristo é tudo. Gente, eu não tenho que ter direito, eu não tenho que ter vontade, eu não tenho que ter nada. Eu só tenho dever para Cristo. Eu não sou nem servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. O meu muito obrigado a todos.